Olá, meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre aquilo que eu chamo de sabedoria da ignorância. E também falar sobre uma historinha da vida do filósofo Sócrates, aquela narrativa na qual ele chega a uma conclusão que ficou bastante conhecida, em que ele diz: só sei que nada sei. A primeira pergunta que nós devemos fazer é: o que é saber? Ou o que é conhecer? E normalmente a gente tem certo de que conhecer é conhecer algo positivo, saber as coisas. Se eu, por exemplo, digo que conheço mecânica, é porque eu entendo, sei, absorvi os dados relativos à mecânica. Se eu conheço antropologia, é porque eu adquiri, absorvi, processei os dados relativos à antropologia. Então, todo conhecimento sempre está ligado ao acúmulo de dados, acúmulo de informações. Então a gente pensa assim: se eu quero fazer algo na vida, se eu quero empreender algo, se eu quero até ser alguém, eu preciso conhecer. E nós valorizamos o conhecimento. Qualquer pessoa, não tem nenhuma pessoa que diga conhecer não é importante. A gente pode variar em relação àquilo que nós entendemos que deve ser conhecido. Mas todo mundo entende que deve se conhecer aquilo que se importa, aquilo com que acha que vale a pena ser conhecido e aquilo que talvez seja importante que ela entende para a sua vida. Então, conhecimento é algo natural. Até eu gravei já uma aula para vocês chamada Desejo Natural pelo Conhecimento, na qual eu explico aquilo que Aristóteles fala, né? Que todo ser humano tem um desejo natural pelo conhecimento. Todos nós temos um desejo natural pelo conhecimento. Então nós valorizamos o conhecimento. Só que nós entendemos sempre que conhecimento é conhecer algo, absorver informações sobre alguma coisa. E por isso, quando a pessoa quer se aprofundar em alguma coisa, quer desenvolver algo, ela vai buscar conhecer aquilo que tem a ver com aquela área do conhecimento que ela está interessada. É assim que funciona a vida. Só que Sócrates, ele chegou a uma conclusão, após a observação dele, de que conhecimento não é só isso. Conhecimento vai além disso. O que aconteceu? Sócrates foi em um momento lá se consultar com a sacerdotisa, algo muito comum, né? Naquele tempo as pessoas iam lá nas sacerdotisas, que davam suas profecias e falavam suas palavras que vinham dos deuses. E a sacerdotisa disse assim para o Sócrates: Sócrates, é o seguinte, você é o homem mais sábio do mundo. E o Sócrates parou e pensou assim: tá bom, eu não posso discutir com a sacerdotisa porque ela é a voz dos deuses. Então o que ela diz é verdade, mas por que eu sou o homem mais sábio do mundo? Ele fala assim: eu não me vejo, eu não me entendo como o homem mais sábio do mundo. Mas se ela disse isso, é verdade. Então eu tenho que, como bom filósofo, investigar por que eu sou o homem mais sábio do mundo. E o que Sócrates fez? Sócrates fez aquilo que a gente poderia fazer hoje, né? Ele foi em diversos, vamos dizer assim, profissionais de diversas áreas diferentes. Então, por exemplo, ele foi até os sapateiros, o grupo de sapateiros, interrogou-os e interrogou sobre a arte de fazer sapatos e consertar sapatos e tudo aquilo, e eles foram falando, e Sócrates dizia assim: nossa, eles sabem muito disso aí, de sapatos eles conhecem bastante. E ele fez isso também com políticos, falando sobre política, ele fez isso com artistas, falando sobre arte e tudo isso. Só que Sócrates notou uma coisa, que cada um desses profissionais tinha uma característica semelhante, assim, padrão, que era o seguinte: eles conheciam muito sobre a sua área de atuação, certo? Só que por causa disso, eles tinham a sensação, esses profissionais,
de que, por conhecerem muito da sua área de atuação, eles eram sábios, ou eles eram conhecedores de muita coisa. Então o que acontecia? O político sabia muito de política, e por saber muito de política, o político achava que sabia sobre tudo, que era uma pessoa sábia. E isso o artista, o sapateiro, o marceneiro, seja quem for. Se fosse hoje, ia lá na OAB, ia lá no Conselho de Medicina, ia no CREAS, aonde fosse, ele ia ter essa mesma sensação. O cara, porque sabe bastante de medicina, por exemplo, ele acha que, porque ele sabe muito de medicina, ele é um cara sábio. É uma pessoa que sabe muito. E ele percebeu o seguinte, sabe o que acontece com esses caras? Agora eu entendi por que a sacerdotisa falou isso de mim, de que falou que eu sou o homem mais sábio do mundo. Por quê? Essas pessoas, por conhecerem muito dentro das suas áreas específicas, eles têm a ilusão de que sabem sobre tudo. E eu não. Eu tenho plena consciência de que eu não sei. Eu tenho plena consciência de que eu sou ignorante em muitas coisas. Eles não têm. Como o mundo deles é fechado, eles não têm essa consciência do universal. E aí, se a gente parar para pensar, isso acontece constantemente na nossa vida atual, né? Você vê assim, o cara é um ator. É porque o cara é um ator, ele acha que ele está preparado para dar palpites em qualquer situação, em política, em religião, em filosofia. É engraçado isso. Isso acontece mesmo, já acontecia naquela época e acontece hoje ainda mais, parece. E o que essas pessoas não percebem é que a verdadeira sabedoria está mais não naquilo que se sabe, mas naquilo que não se conhece. É por isso que no final dessa narrativa Sócrates vai dizer assim, olha, no fim das contas, eu só sei que nada sei. Eu sei que não sei. É isso que Sócrates está dizendo. Eu tenho consciência daquilo que não sei. E do que Sócrates está falando aqui? Existem várias interpretações para essa frase, mas a interpretação que me parece mais clara, com base no contexto, inclusive, é o seguinte. Sócrates está dizendo assim, olha, eu tenho consciência do que eu não sei. E como a gente chama isso? De mapa da ignorância. Sócrates tinha consciência dos assuntos, dos temas, das matérias, dos dados sobre os quais ele não tinha conhecimento. Ele tinha consciência da sua ignorância. Ele sabia o que ele não sabia. O que é consciência da ignorância, gente? Por exemplo, física quântica. Eu tenho algum interesse por física quântica, porque são dados importantes para a gente pensar a realidade, mas eu tenho que confessar que eu sou ignorante no conhecimento técnico da física quântica. Eu sei algumas estruturas muito gerais, mas o conhecimento técnico da física quântica eu não tenho. Mas eu sei que existe esse conhecimento técnico e eu sou ignorante quanto a isso. Ponto. Ponto. Quer dizer, em relação à física quântica, eu tenho consciência da minha ignorância, mas eu sei que ela existe. Enquanto outras pessoas sequer sabem que existe esse assunto, então esse assunto está fora do imaginário delas, então elas não se veem ignorantes, elas não percebem essa lacuna de conhecimento na vida delas. Então imagina uma pessoa que não sabe um monte, não sabe da existência, não está no imaginário dela, a existência de um monte de temas, de um monte de assuntos, e por causa disso, ela não tem noção do quanto ela não sabe. Aí ela olha para aquilo que ela sabe, que às vezes é bastante coisa dentro da matéria que ela sabe, ela se acha super inteligente. Você está entendendo onde Sócrates quis chegar? É exatamente nisso. Ele fala, esses caras, eles se acham muito inteligentes, mas eles são ignorantes. No fundo ele estava falando, ele estava antecipando assim, a ditadura da especialização, que o Ortega C vai trazer depois, vai falar sobre isso, né? Essa ditadura da especialização, que a pessoa se fecha dentro da área de conhecimento dela e pronto. E acha que pode impor isso para todo mundo. Então, o que Sócrates, o sei que nada sei de Sócrates,
no meu entendimento, com base no contexto, inclusive da narrativa, significa que ele tinha noção plena daquilo que ele não sabia. Então ele tinha noção daquilo que ele ainda precisava aprender. E qual é a importância disso, gente? A gente ter noção daquilo que a gente precisa aprender. Se vocês procurarem um vídeo meu, tem um vídeo meu que eu falo da antibiblioteca, do Humberto Eco, que é quando quem usa essa expressão é o Nicolas Taleb, né, falando da biblioteca do Humberto Eco, e quando perguntaram para o Humberto Eco assim, era uma biblioteca de mais de 30 mil livros, e perguntaram para ele assim, o senhor sempre pergunta, não pergunta para mim, o senhor já leu todos esses livros? Ele falava, não, claro que não, são 30 mil livros, mas isso aqui é minha antibiblioteca, porque apesar de eu não os ter lido, eu sei do que cada livro desse trata. Então eu tenho noção daquilo que eu ainda não sei. Eu já mapeei a minha ignorância. E quando a gente sabe o que a gente não sabe, quando a gente mapeia a nossa ignorância, isso nos ajuda a medir corretamente aquilo, não apenas aquilo que nós não sabemos, mas também aquilo que nós sabemos. Vocês entendem isso? Por quê? Porque assim, se eu sei o que eu não sei, o tamanho do que eu não sei, eu consigo saber medir também o tamanho do que eu sei relativo a tudo isso. E aí eu me vejo no meu tamanho certo, eu falo assim, pô, o conhecimento é gigantesco e eu sou pequenininho, porque tudo isso aqui eu não sei, o que eu sei é isso, o que eu não sei é isso, eu me coloco no meu lugar, me torno humilde, né? Não humilde no sentido de saber o meu tamanho, e vou agir na vida, ou deveria agir na vida a partir disso, com base nessa consciência. Agora, se eu não sei qual é o tamanho da minha ignorância, o meu conhecimento ele vai parecer quase todo o conhecimento que existe. E aí eu começo a me ver fora da medida correta e isso me impulsiona até a arrogância, né, intelectual. Então, qual é a importância para nós que estamos estudando, para aqueles alunos que estão começando seus estudos, estão ingressando no mundo da filosofia, no mundo do conhecimento, no mundo do entendimento das coisas, até da intelectualidade? Bom, não adianta você começar a ler os primeiros livros e já se achar muito inteligente. Antes até de você começar a pensar isso, e até antes de começar a ler, faça o seguinte, mapeie aquilo que você não conhece. Hoje em dia isso é até fácil, porque você tem listas de livros, listas de assuntos, né? Você tem temas aí espalhados, você pode pegar currículos de universidades, você pode pegar lista de livros dos mais variados. Você pegar, por exemplo, pega livros de história da filosofia, dá uma olhada só nos índices, veja os assuntos que são tratados. Você vai ver que há muita coisa que você não sabe. Então, quando você começa os estudos, em primeiro lugar, você já começa a saber do seu tamanho. Às vezes isso é até um pouco assustador. Você fala, gente do céu, quanta coisa tem para ser estudada ainda, né? Acho que não vai dar tempo na minha vida. E vou ser honesto com você, provavelmente não vai dar. E até confesso que isso é uma das coisas que mais me angustiam. É ter certeza que eu não vou conseguir ler tudo que eu quero ler, entender. Não é ler, eu falo ler, mas é conhecer tudo aquilo que eu quero conhecer. Eu vejo alguns livros, eu falo assim, meu Deus, será que eu vou, antes de morrer, eu consigo ler o que está nesse livro e aprender? Porque, gente, é maravilhoso, né? Cada livro que você lê é uma coisa nova, né? Tô falando dos bons livros, né? É algo novo, é algo diferente, é algo que te faz pensar, né? Sobre as coisas. Eu acho essa aventura maravilhosa, mas também tem essa angústia, né? Eu não vou conseguir saber tudo. Tudo bem, a gente tem que se acostumar a aceitar isso. Mas, assim, eu só posso ter essa noção, na verdade, se eu mapear a minha ignorância, né? Eu ter a noção de que existe muita coisa que eu não sei. Então, se você está começando seus estudos, faça isso. Antes de tudo, mapeie o máximo que você puder aquilo que você não sabe. E quanto mais você mapeia a ignorância, aí sim, segundo o conceito de Sócrates, você vai se tornando mais sábio. Porque você tem até uma noção melhor da realidade. Você é mais sábio porque você se torna mais humilde, você é mais sábio porque você mede a realidade, né, com uma medida mais correta. E o que eu acho talvez até o mais importante de tudo isso, você continua se mantendo aberto ao saber. Porque qual é um dos grandes perigos da especialização, por exemplo, é da pessoa que fica muito boa naquilo que ela faz? Ela tende a estacionar.
né? Porque ela começa a dominar aquele negócio. Ela chega uma hora que ela já não precisa estudar muito, saber muito, porque às vezes ela domina mesmo, às vezes é real essa dominância. Ela consegue dominar o tema dela. Só que se ela não tem um mapeamento da ignorância em relação a todas as outras coisas que ela não sabe, ela tende a estacionar, perde até o prazer e o desejo de conhecer. Agora, quando você tem um mapa da ignorância ampliado, aí você olha e fala assim, nossa, quanta coisa eu tenho que para aprender. Então eu preciso aprender, eu preciso conhecer, eu preciso me esforçar, eu preciso correr atrás, eu preciso saber mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso me abrir mais. Então é isso, o só sei que nada sei de Sócrates é isso, é a prova da sua sabedoria. Por isso que a sacerdotisa falou, ó, você é o homem mais sábio do mundo, porque ele tinha noção da ignorância dele, ele sabia a posição dele, sabia o que ele precisava buscar, e por isso ele se mantinha sábio, porque em nenhum momento ele poderia cair na presunção de que ele sabia muito, porque ele tinha noção de que o que faltava saber ainda era muito maior. Tá bom, gente? É isso aí. Por hoje é só e até a próxima.